Olá, queridos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, ao nosso quadro 18h30. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras e também às terças-feiras com convidados, né? Agora nós vamos voltar com alguns convidados, trazendo os principais temas do direito digital, da consultoria para infoprodutores e temas gerais também para que você possa aperfeiçoar a sua advocacia. Hoje, especificamente, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, tá torto. Aí. Hoje, especificamente, nós vamos falar de algo que tem aparecido muito como pergunta no meu Instagram. Aliás, se você quiser saber de algum assunto específico, você pode mandar lá no inbox do Instagram as perguntas. E aí a gente está usando esses temas das perguntas para fazer as lives. Porque assim pode ser a dúvida de outras pessoas e a gente já fala um pouquinho a respeito disso. Hoje nós vamos falar sobre marketing digital, nós vamos falar sobre criar autoridade nas redes sociais com relação aos seus conteúdos, aquilo que você tem para oferecer como advogado, é isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho de marketing digital para advogados, que é um assunto que ainda se fala pouco, justamente por conta da OAB e por algumas proibições que existem de propaganda e etc. Muitos advogados têm medo de tratar sobre esse assunto, têm medo de fazer coisas relativas a esse assunto, mas nós vamos trazer aqui algumas diretrizes que são bastante importantes e que não agridem em nada a questão do código da OAB, não é essa a intenção de ninguém, mas nós também precisamos mostrar um pouco do nosso trabalho, nós precisamos mostrar um pouco daquilo que a gente sabe fazer para se tornar uma referência naquela área. Ninguém vai ser referência em nada se não é visto falando daquele assunto. Então isso é algo bem importante para os advogados. A primeira coisa que você precisa para ter autoridade num determinado assunto é aparecer. As pessoas precisam te ver falando daquele assunto. Sejam muito bem-vindos, eu tô vendo a Jennifer, eu tô vendo a Monique, tô vendo o Dr. Zasca, acho que é isso. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Olha só, esse é um tema que lá no curso Consultores do Digital nós estamos tratando no módulo 3. Eu tô falando bastante a respeito disso. Como é que eu vou me tornar uma autoridade com relação ao assunto que eu desenvolvo? Então vamos lá, para criar autoridade na rede, você precisa primeiro ter uma definição muito clara do seu trabalho. Então a primeira coisa é você se perguntar qual é o seu nicho de atuação e qual é a área específica que você quer atender. Na rede, você divide a atenção das pessoas com muitos advogados. Então o ideal é que as pessoas te lembrem do seu nome por algo específico, por algum trabalho específico. Significa dizer que quanto mais você nichar o seu trabalho, maior a possibilidade de você ser reconhecido por ele. Mas a pergunta que não quer calar e que muita gente me faz quando vê as minhas publicações no Instagram é: como que eu começo a construir a minha autoridade nas redes sociais? Como eu começo a me destacar? Eu quero trabalhar com direito digital. Como é que eu começo? Por onde eu começo? Veja só, na minha opinião, e não só na minha opinião, né? Mas isso é uma constante na nossa área, você deve estar onde o cliente está. Então, se você está trabalhando com direito digital, se você está trabalhando com infoprodutores, por pessoas que estão produzindo na internet, que querem registrar as suas marcas, que querem montar e estruturar as suas empresas, que precisam dos serviços especializados para essa área, você precisa estar onde essas pessoas estão. Então, você precisa estar no digital. Eu falei esses dias que as redes sociais hoje, na verdade, são grandes redes de negócios. Por que que eu digo e afirmo isso? Muita gente diz assim: ah, não, eu quero trabalhar com direito digital, mas eu não quero precisar ficar publicando coisa, aparecer na internet. Fica muito difícil assim, tá? Porque como é que você vai atuar num determinado meio, como você vai encontrar os seus clientes nesse meio se você não está lá? O seu cliente do digital não vai até o seu escritório físico te procurar. Ainda que você tenha um escritório físico, ele seja muito bonito, tem até café.
né? Que geralmente tem. Ele não vai te procurar lá. Ele vai procurar aquelas pessoas que estão na internet e pessoas que já falaram a respeito do assunto que ele gostaria de saber ou que ele tem um problema para resolver. Então, onde ele vai procurar isso? No meio dele. Significa dizer que, no mínimo, você tem que ter um Instagram e um Facebook profissional. Quando você faz um Instagram e um Facebook profissional, significa que você tem que colocar conteúdo nessa rede social, conteúdo que seja um conteúdo valioso para as pessoas, que tenha um valor para as pessoas. Como é que eu vou saber qual é o conteúdo que as pessoas querem ver? Nós fazemos uma pequena análise e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeira objeção que você precisa quebrar. Não gosto de redes sociais porque eu não gosto de expor a minha vida e não gosto de ficar vendo a vida dos outros. Entenda uma coisa, rede social não é apenas para você saber da vida dos outros. Esse é uma das finalidades da rede social. A rede social hoje, na verdade, é uma rede de negócios. E por que tem tanta gente colocando a respeito da sua vida? Porque quando eu uno entretenimento com negócio, eu vendo de uma maneira muito mais fácil. Exemplo disso, merchandise. Por que todo mundo quer fazer propaganda dos seus produtos na novela das 8? Porque a pessoa está lá num momento de entretenimento, quando ela está com as suas defesas mais baixas, porque ela está vendo várias coisas, ela tá passando por ali, ela tá descansando e de repente ela vê uma marca e aquilo fica na cabeça dela. Então esqueça essa ideia de eu vou ter que entrar na rede social, ter que ficar mostrando a minha vida, não quero ficar vendo a vida dos outros. Não. Entenda o Instagram e o Facebook como uma rede de negócios. Primeiro ponto. Segundo ponto. É importante que você publique junto com os conteúdos, também conteúdos de entretenimento, alguma coisa que você tenha feito. Não significa que você precisa abrir a sua vida toda. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante reservada. Eu não gosto de publicar muitas coisas da minha vida pessoal. Então eu compartilho algumas ideias, a maneira que eu levo a vida, alguns lugares que eu visito, mas não significa que você precisa devastar a sua vida pessoal. Como é que eu vou identificar qual é o conteúdo que eu tenho que produzir e qual é o conteúdo que vai trazer essa visibilidade na rede para mim? Primeira coisa, e isso aqui eu tô dando spoiler, hein, do Consultores do Digital, porque tem todas essas regrinhas lá para quem tá fazendo o curso. Você precisa definir para quem você está falando nas redes sociais. Então, qual é o nosso tema? Construir autoridade nas redes sociais, para que você fique conhecido no meio e que você seja procurado pelos seus clientes. A ideia da rede digital é essa, tá? Não é que você fique lá buscando um cliente aqui, laça outro ali, fisga outro aqui, não. A ideia é que você tenha um ambiente que seja tão útil, mas tão útil para ele, que quando ele precisar, ele vai atrás de você. Sabe a ideia das borboletas, né? Você quer que as borboletas venham? Não saia por aí caçando. Faça o jardim e aí elas vão aparecer por aqui. É mais ou menos isso. Você vai fazer esse jardim nas suas redes sociais de uma maneira que ele seja tão interessante, mas tão interessante para o seu cliente, que quando ele precisar de algum daqueles trabalhos, daqueles serviços, ele vai se lembrar imediatamente de você. Por quê? Porque você já entregou para ele conteúdo relevante. Você já entregou conteúdos que respondiam a necessidades que eles tinham. Então, o que nós precisamos aqui é adequar o nosso conteúdo à necessidade do cliente, para que ele se sinta atraído por aquele conteúdo, por aquele profissional e ele chegue a fechar negócios com essa pessoa. Primeira coisa que você vai fazer é definir o seu nicho de atuação. Então, primeiro item, defina o seu nicho de atuação. Um grande erro que as pessoas que publicam no digital cometem é falar sobre muitos assuntos diferentes e variados. Geralmente, o advogado, quando se forma, ele faz um pouco de cada coisa, porque ele ainda não definiu a sua área específica de atuação. Então, um dia ele publica uma coisa de penal, outro dia ele publica uma coisa de família, outro dia ele publica uma coisa de consumidor. Isso não é muito legal, tá? Por quê? Porque você acaba não sendo referência em nenhum desses assuntos. A nossa ideia é, quando a pessoa X precisar de direito digital, ela vai se lembrar do profissional Y. Então você precisa definir qual é o público que você vai falar e a respeito do que você vai falar.
Quando você define isso, você precisa delimitar esse público, porque eu só vou produzir conteúdo de interesse se eu souber exatamente para quem eu estou falando. Vou dar o meu exemplo com o curso, com o Consultores do Digital, que é o meu curso, que é um curso para advogados que querem atender infoprodutores. Quem são os infoprodutores? Pessoas que têm produtos e que vendem esses produtos pela internet, ou que fazem prestação de serviço pela internet. Então, eu quero falar com infoprodutores? Quero. Então, meu público-alvo são os advogados que trabalham para esses infoprodutores. Então, a pessoa é um influencer e o advogado vai ter que atender esse influencer. Então, o meu curso é para esse grupo de advogados. Primeira coisa, quais são as principais dificuldades que esses advogados encontram na prática? Quais são as principais dores? Eu preciso definir a minha persona. No exemplo que eu dei, eu já defini. Então, advogados que trabalham com infoprodutores. Quem são os infoprodutores? Pessoas que oferecem os seus serviços pela internet. Se eu estou falando com esses advogados, se eu quero orientar esses advogados, ou então, vamos pensar em vocês querem trabalhar com infoprodutores. Então, a minha persona são infoprodutores. Fica até mais fácil o exemplo, tá? Então, eu sou um advogado, quero trabalhar com direito digital e quero atender o mercado digital. Então, eu posso atender um influencer, um gestor de tráfego, eu posso atender um design, uma pessoa um conteudista que produz conteúdos para disponibilizar na internet, um especialista que faça mentorias. Então eu quero atender essas pessoas. Primeira coisa que eu vou pensar, o que eu vou publicar para chamar a atenção dessas pessoas? Bom, primeiro eu preciso conhecer. Nós chamamos isso de persona em marketing, né? Então primeiro eu preciso conhecer a minha persona. Quais são as dores dessa persona? Ou seja, o que ela precisa? Quais são os problemas que ela tem? Então vamos começar a elencar. Eu tenho um negócio que começou na internet, cresceu, agora é um negócio rentável, mas não tenho empresa estabelecida. Então essa é a primeira dor. Eu tenho uma marca, mas eu assisti uma matéria no Fantástico falando sobre Luva de Pedreiro e sobre Maiara e Maraísa e vi que eles estão tendo muitos problemas. Então, qual foi o problema lá com Luva de Pedreiro? O contrato entre ele e a pessoa que estava fazendo o agenciamento dele. Então, contrato entre especialista e agência. Qual foi o problema da Maiara e Maraísa? Lançaram uma marca, essa marca foi parar nos 4 cantos e, de repente, perceberam que essa marca já tinha dono e que não era elas. Então, isso tudo são dores. Então eu quero atingir o infoprodutor, então vamos falar um pouquinho sobre a importância de se registrar uma marca no INPI. Vamos falar sobre o preço de se registrar uma marca para ele perceber que não vale a pena correr o risco, porque o valor para registro da marca é bem pequenininho e o risco que ele corre se ele não fizer uma consulta, se ele não registrar uma marca previamente é muito grande, não vale a pena. Então vamos começar a publicar sobre isso, porque se as pessoas precisarem registrar marca, elas vão lembrar desse conteúdo, elas vão lembrar dessas dicas e aí elas vão procurar aquele profissional. Teve um problema com Luva de Pedreiro com a pessoa que fazia o agenciamento dele. Eu sou uma especialista, produzo conteúdos e tem uma agência que quer me contratar. Eu já sei que uma advogada fala sobre isso. Aquela advogada XY sempre publica questões a respeito de contrato entre especialistas e agência. Então você vai gerando uma linha de raciocínio onde você está sempre publicando temas que envolvem dores que a sua persona tem. Além de publicar as dores, você também precisa publicar algumas soluções para que ela entenda que muitas vezes aquele problema que ela tem pode ser resolvido de uma maneira muito simples. Por exemplo, um dos maiores problemas que os infoprodutores encaram na internet: plágio dos seus conteúdos.
A pessoa vai lá, faz um curso lindo, maravilhoso, faz uma apostila, não é né, e-book, apostila é coisa antiga, da época das cavernas, né? Então a pessoa faz um e-book lindo, maravilhoso e de repente ele está sendo vendido no outro site. Às vezes o especialista não está nem vendendo, ele está disponibilizando gratuitamente e um outro site pega aquele conteúdo e coloca à venda. Exploração indevida, plágio, pirataria, depende da maneira que ele se realizou. Mas qual seria a solução para isso? Ora, a gente pode fazer um cadastro daquele conteúdo na Biblioteca Nacional. É caro para fazer isso? Não é caro para fazer isso. E você fica com seu conteúdo protegido. Você consegue demonstrar que a autoria intelectual daquele conteúdo é seu. Se alguém utilizar, você pode promover uma ação. Essa ação vai ser uma ação de desrespeito a direito de autor e vai ter também uma indenização, tá? Pode haver até lucro cessante, dependendo se a pessoa deixou de vender porque estava sendo distribuído gratuitamente ou alguma coisa assim, pode entrar também, aí depende da maneira que a coisa se desenvolveu. Então, uma coisa que todo mundo teme e que às vezes não sabe como resolver. E a solução é relativamente simples. A partir do momento que você começa a entregar esse conteúdo, você começa a gerar valor para aquele local onde você está. Você está preparando o jardim. Aliás, esse exemplo do jardim serviu direitinho para gente. Você vai preparar o jardim de uma maneira que daqui a pouco as borboletinhas estão lá. E nesse caso, as borboletas são os contratos que você vai fechar, os clientes que você vai fechar. Então, uma dica que eu dou a vocês. Primeiro, defina a área que você vai trabalhar, né? O nicho que você vai trabalhar. Quanto mais específico esse nicho, melhor. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Quanto mais específico o nicho, melhor. Definir o nicho, defina quem é a persona, para quem você está falando. Você precisa ter clareza nisso, tá? Você precisa saber com quem você está conversando. Definiu a persona? Vamos pensar. Quais são as dores dessa persona? Quais são os problemas que ela enfrenta no dia a dia dela? Para cada uma das dores que você listar, então, falta de registro no INPI da marca, falta de registro do conteúdo na Biblioteca Nacional, falta de estruturação da empresa, para cada uma dessas dores, você vai lançar conteúdos explicativos. Primeiro porque você precisa que a pessoa tenha consciência de que ali existe um problema. Tem gente que coloca uma coisa na internet, sim, nem passa pela cabeça dela que alguém vai copiar aquilo, que ela pode ter um problema depois. Então, primeiro, existe um primeiro nível aí de conscientização que é muito importante. Muito bem, publicou sobre o tema, a pessoa já sabe do que se trata. Olha só, a marca foi copiada de uma outra pessoa, olha, esse contrato deu problema. A pessoa já entendeu a problemática? Sim, já entendeu a problemática. Então vamos dar algumas soluções para as dores que nós listamos. Sabe quanto custa registrar uma marca? Sabe qual é o procedimento? Sabe como que você pode proteger o seu material? E aí vamos publicar um pouco a respeito desses conteúdos. Publicou a respeito desses conteúdos, das dores e das soluções, comece a quebrar as objeções. Quais são as objeções? Ah, não, mas registrar uma marca é muito complicado. Mostre que o procedimento não é tão complicado assim, que você pode ter uma pessoa especializada que vai realizar isso para você e que também não é tão custoso assim. Aliás, o custo é infinitamente menor do que um problema que você possa ter com isso. Então, vá quebrando essas objeções. Então, olha só, você definiu o seu nicho, você definiu a sua persona, você definiu as dores dessa persona, publicou algumas soluções e agora está quebrando objeções. Percebe que se trata de um diálogo? Você está criando um diálogo com aquele público que pode se interessar pelo seu conteúdo. É assim que você começa a ganhar autoridade. E fazendo isso pelo Instagram, pelo Facebook, você vai economizar muito, porque você pode simplesmente entrar e fazer as publicações. Depois que você tiver tudo isso bem definido, você vai me dizer, mas eu não vou trabalhar com tráfego pago? Com certeza você vai trabalhar, mas primeiro prepara o jardim.
arruma o teu Instagram, faz uma bio legal. O que tem que ter na bio? Um monte de desenhinhos? Não, tem que ter a sua formação, o seu campo de atuação e o que você entrega para as pessoas. Qual é o trabalho que você está realizando? Isso tem que estar muito claro ali na bio. Tá? Tem que ter um WhatsApp de contato se a pessoa quiser falar com você. Ah, mas ela não pode mandar no inbox? Pode mandar no inbox, mas o WhatsApp é um meio mais rápido de contato. Se tem uma coisa que as pessoas do meio digital têm, é urgência. Né? É tudo uns doidos, né? Eu digo por mim, tá? Eu sou assim também. Para mim tudo é urgente, tudo tem que ser feito muito rápido, tudo tem que ser muito eficiente. Então, deixa ali também um número à disposição caso a pessoa queira entrar diretamente em contato com o WhatsApp. Então faça essa bio bacana para a pessoa te identificar bem e comece a publicar conteúdo. Ah, mas eu vou começar a publicar conteúdo hoje, amanhã já vai ter um monte de gente me procurando? Certamente não. Né? Não tô falando que tem que preparar o jardim, né? O jardim, você vai lá, coloca a sementinha, no outro dia a planta já nasceu, já tem um botão, já tem uma rosa linda? Não tem. Então você tem que ir fazendo isso dia a dia. Depois que o seu Instagram estiver legal, tiver com uma cara legal, crie uma marca, use cores que identifiquem as suas publicações, crie um padrão para esse Facebook. Então já tem marca, já tem cores, já tem um padrão, já tem uma bio legal e já tem um pouco de conteúdo sobre o que eu faço ali. Ok, aí vamos pensar no segundo passo. Vamos investir em tráfego pago, vamos fazer alguns patrocinados, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que o seu conteúdo chegue mais longe. Outra coisa importante, o Instagram ele tem um algoritmo, e esse algoritmo identifica muitas coisas, entre elas o interesse das pessoas a respeito de determinado assunto. Então é importante que você esteja publicando não só coisas escritas, não só imagens, mas que também publiquem vídeos. Ultimamente o algoritmo do Instagram tem dado muito valor para os vídeos. Utilize o Reels, principalmente por conta das músicas. Olhe lá aquelas que tem a setinha, porque indica que a música está em alta. Desculpa. Isso faz com que o conteúdo de vocês seja 10 vezes mais visualizados do que se não tivesse uma música em alta, tá? Então são dicas importantes para você começar a criar o seu jardim, chamar a atenção das pessoas e levantar lá a sua plaquinha dizendo: oi, eu sou Alessandra Farias, eu sou advogada em direito digital e eu posso cuidar do problema X, Y e W para que você possa focar no seu negócio e trabalhar com tranquilidade. Certo, pessoal? Essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e vamos trabalhar nesses Instagrams, vamos trabalhar nessa rede de negócios que é a internet e em breve eu tenho certeza que os resultados aparecerão. Beijo grande para vocês, até a próxima quarta-feira no nosso 18h30, espero por vocês.